Hello guys! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula para você. E hoje é dia de como? Dia de 3 em 1. É isso mesmo. Na aula de hoje eu vou te ensinar a como montar frases negativas no presente, passado e no futuro. Fica comigo até o final desse vídeo. E o objetivo desse vídeo aqui é ensinar você a expressar as suas ideias na forma negativa. Lembrando que não adianta nada você ficar anotando, você precisa tirar isso do papel, se expor e realmente colocar tudo isso em prática. Agora, para você que quer realmente dar um passo ainda maior, eu tenho um convite para te fazer. Vem conhecer a minha metodologia, um método que vai te fazer falar inglês em menos de 6 meses. Para você que se sente travado, bloqueado no inglês, tem medo de falar, sente aquele pânico, chegou a sua oportunidade. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Corre lá para você obter mais informações. E para você montar as suas frases na forma negativa, é importante que você tenha em mente o tempo verbal dessa frase. E agora a gente vai falar apenas do presente simples, mas é claro, das negativas. Se você perdeu sobre as afirmativas, eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo completinho para você acompanhar tudo sobre isso. Então, basicamente, o presente simples ele se refere a hábito. Como nós vamos falar das negativas, eu vou falar sobre hábitos que eu não tenho. Como, por exemplo, eu não jogo futebol, eu não assisto TV, eu não como carne, eu não tomo banho. Brincadeira, banho eu tomo. Então, para você montar as suas frases na forma negativa no presente simples, é importante você lembrar de algo. Quando a gente vai montar uma frase negativa no português, a gente só coloca o não é verdade? E aí, isso é um hábito muito de aluno que está começando a estudar, a gente faz aquela comparação. E já pensar, se é não, eu vou usar um not aqui que vai estar certo. Mas no inglês a gente não constrói as negativas dessa forma. Então, pensou em presente simples, você vai lembrar que existem os auxiliares, o do e o does, ok? Mas como estamos falando das negativas, nós vamos ter essa soma de do com not, que dá don't, e nós vamos ter também o does com not, que dá doesn't. Ok, teacher, e quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar o outro? É isso que eu vou te explicar agora. E é claro que eu vou dar alguns exemplos para você entender como você vai usar isso no seu dia a dia. E quem me conhece sabe como o negócio funciona. Aqui são exemplos reais, até mesmo porque o objetivo é de você deixar isso muito automático e muito voltado para sua realidade. Então, eu não poderia deixar de dar exemplos usando os meus amigos. E hoje eu vou usar o meu amigo Rodrigo, que é um amigão meu. Gente, olha, para vocês terem noção, ele vai lá, ele paga academia todo mês. Ele tem o hábito de pagar a academia, mas ele não pratica exercício. Ele não tem o hábito de praticar exercícios. Então, se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria Rodrigo doesn't go to the gym. Rodrigo doesn't go to the gym. Um outro exemplo que eu usei, inclusive, no começo desse vídeo foi dizendo para vocês que eu não como carne. Então, se eu quisesse montar essa negativa, eu diria I don't eat meat. Lembrando que o verbo eat é o verbo comer, mas se eu quisesse dizer assim I don't have meat, também estaria certo. O verbo have ele pode ser substituído pelo verbo drink e pelo verbo eat. E agora vamos para um exemplo com she. Eu vou usar a minha irmã como exemplo. Se eu quisesse ser assim que a Carol não fala inglês, em inglês eu vou dizer Carol doesn't speak English. Carol doesn't speak English. E agora vamos para um exemplo com o pronome it. Isso foi algo que aconteceu hoje de manhã. Eu estava conversando com o Teacher Daniel logo que a gente acordou e aí ele veio me contar sobre um problema que tinha acontecido no dia dele. E aí, como nós trabalhamos muito essa parte de ser desencanados, de deixar pra lá o que não faz bem pra gente, eu olhei pra ele simplesmente e disse assim, It doesn't matter. It doesn't matter. Mais um exemplo real, vamos pro pronome we, agora falando de mim e do Teacher Daniel. Então, para vocês que me acompanham, sabem que nós não temos cachorrinhos, nós não temos pets. Temos apenas uma cachorrinha emprestada, que é a nossa filhinha, que vem passar as férias às vezes aqui com a gente. Então, se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria We don't have pets. We don't have pets. E agora falando do pronome you e conversando com o Teacher Daniel, que está aqui comigo atrás das câmeras, se eu quisesse montar uma frase assim, olha, você não gosta de filmes de terror, que isso é verdade, o Teacher Daniel não gosta. Em inglês eu vou dizer You don't like horror movies. You don't like horror movies. E agora, para finalizar sobre as negativas no Simple Present, nós vamos pro pronome they. Eu tenho um casal de amigos meus muito próximos que eu amo de paixão e eles ainda não têm filhos, ainda. Então, se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria They don't have kids. They don't have kids. E agora eu vou te ensinar a montar as negativas no passado simples. Só para recapitular. Teacher, o que é o passado simples? Passado simples é tudo aquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, ontem eu fui na academia. 2 anos atrás eu fui para Campos de Jordão. Na semana passada eu fiquei em casa. Perceberam? Todas as coisas que já aconteceram. E para representar o simple past, nós usamos o auxiliar did.
ok? Então, só recapitulando, para montar as negativas no Simple Past, você vai usar o auxiliar did, que na soma ele vai ficar did, com not vira didn't, ok? Teacher, tá bom, mas e quais pessoas que eu vou usar o didn't? Você vai usar para todo mundo, simples assim. Então, basicamente, o que você precisa ter em mente para montar as suas negativas no Simple Past? Se você memorizar essa fórmula, eu tenho certeza que você nunca mais vai errar. Você vai ter pessoa, que pode ser representada pelos pronomes ou, de repente, os nomes. Carol, Daniel, Amanda. Na sequência, você vai ter didn't. Logo depois, o verbo no infinitivo sem o to. E na sequência, um complemento. Como eu disse para vocês, ontem, semana passada, 2 anos atrás, que vão representar que a frase realmente está no passado, ok? Então vamos a um exemplo real para você entender como essa fórmula na prática. Olha, isso aconteceu comigo de verdade. Ontem eu precisava ir para São Paulo e eu não fui para São Paulo. Então se eu quisesse montar essa frase em inglês, eu diria I didn't go to São Paulo yesterday. I didn't go to São Paulo yesterday. E só uma observaçãozinha aqui para vocês. Acompanha aqui comigo na tela. Perceberam que é didn't para todo mundo? Para todos os pronomes. Logo na sequência, o verbo no infinitivo sem to e depois um complemento que vai representar que a frase está no passado. Outro exemplo agora com o pronome he, vou usar o Teacher Daniel. Quem me conhece sabe que ele vai sempre comigo para academia e ontem ele não conseguiu chegar a tempo na academia. Então, se eu quisesse montar essa frase negativa, eu diria he didn't make it in time. He didn't make it in time. E agora nós vamos falar sobre o futuro simples na forma negativa. E pode ser que agora você esteja se perguntando, Teacher, e quando que eu vou usar esse tempo verbal? é exatamente isso que eu vou te explicar agora. O futuro simples na negativa, a gente usa toda vez que a gente quiser expressar essa ideia de coisas que não vão acontecer. Como, por exemplo, Eu não vou visitar o meu pai nessa próxima semana, não vou viajar esse ano por causa da quarentena, nem muito menos vou pra balada. E assim por diante. no futuro simples nós temos como auxiliar o will. Agora, para montar as negativas, nós fazemos essa sominha. Will com not, que vira won't, ok? Teacher, tá bom, e quando que eu vou usar o won't? É pra todo mundo? É só pra algumas pessoas? Você vai usar para todos os pronomes, graças a Deus. E a fórmula também é muito simples. Se você tiver isso aí na sua cabeça, nunca mais você vai errar. A princípio, você vai ter uma pessoa, logo na sequência, won't, o verbo no infinitivo sem o to e um complemento representando que aquela frase está no futuro. E olha que legal, como vocês podem comparar aqui na tabelinha ao lado, é o won't para todo mundo, então não tem complicação nenhuma. E é claro que eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como montar essas frases e trazer isso para sua realidade. Então, usando aquele exemplo que eu falei para vocês, eu não vou sair na próxima semana, em inglês você vai dizer I want to go out next weekend. I want to go out next weekend. Um exemplo agora com o pronome she, eu vou usar minha irmã de novo. Se eu quiser ser assim que ela não vai viajar esse ano por causa da quarentena, em inglês eu vou dizer she won't travel this year. She won't travel this year. Isso é tudo que você precisava saber para montar as suas frases negativas no presente, passado e no futuro. Mas quem me conhece sabe que não adianta nada assistir esse vídeo, fazer as anotações, se você não colocar tudo isso em prática. Então chegou o momento de você participar do nosso desafio. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. Tudo que você precisa fazer é deixar um comentário aqui pra mim, montando uma frase negativa no presente, no passado e outra no futuro. Eu vou ficar muito contente de responder o seu comentário. E é claro que eu volto na próxima aula com muito mais conteúdo pra você. Se eu te ajudei com esse vídeo que você tá esperando, já me dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações. E é claro que eu vou voltar na próxima aula com muito mais conteúdo pra você. Bye, bye!